TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é terça-feira, dia 16 de setembro, e você vai ver a seguir. INPAS apresenta a proposta da reforma da Previdência Municipal. Homem é baleado no ombro em Três Rios. Polícia Militar prende homem e apreende drogas em Três Rios. Polícia apreende pistola, faca, drogas e simulacro no Valparaíso, em Petrópolis. MP pede a suspensão de show em Teresópolis. Prefeitura de Petrópolis abre consulta pública para a formalização de bairros. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público de Petrópolis, o INPAS, realizou na noite da última sexta-feira, dia 12 de setembro, uma audiência pública para apresentar a reforma da Previdência Municipal. Cerca de 80 servidores estiveram na reunião. Na audiência, além da presença dos servidores, estavam as vereadoras Júlia Casamasso, do PSOL, e a professora Lívia Miranda, do PCdoB. No encontro, foram apresentados pontos do projeto e a elaboração da proposta de como pode ficar o sistema previdenciário de Petrópolis. Segundo Lívia Miranda, a realização de concursos públicos pode ser uma medida para ajudar o INPAS. O que a gente entende como fundamental para salvar o INPAS é a realização de concurso público. Essa é a maior responsabilidade do governo municipal, além de restabelecer o fundo do INPAS, é a realização de concurso público. A reforma na Previdência é uma obrigação desde a aprovação da Emenda Constitucional 103 em 2019, que promoveu a mudança no âmbito federal. A adequação do município deveria ter sido feita até o ano de 2022. A vereadora do PCdoB ressaltou também que a proposta mostrou que a pensão garante apenas 70% da contribuição. O fato da pensão garantir apenas 70% do valor da contribuição, portanto, a pessoa, o servidor, a servidora ainda fica penalizado no momento em que faltar para sua família, a família vai ter apenas 70% do valor que ela contribuiu durante todo o seu período de trabalho. Apesar da apresentação ter acontecido na última sexta-feira, o texto ainda vai ser fechado nesta semana, de acordo com a vereadora Júlia Casamasso. O próximo passo será enviar o projeto para a Câmara Municipal de Petrópolis. O encaminhamento principal é que eles vão fechar o texto ainda essa semana e enviar aqui para a Câmara, para que a reforma possa tramitar nas comissões internas da Câmara e para que também os vereadores e as vereadoras possam ter tempo de propor emendas, modificações à lei. Com o envio para o Legislativo, audiências públicas deverão ser realizadas para que os servidores possam ser ouvidos pelos parlamentares. Colocamos o nosso mandato à disposição dos servidores públicos municipais para entender o texto, para fazer as emendas e também para se manter em constante mobilização, para participar da audiência pública aqui na Câmara e também para apontar o que tem que mudar dentro do texto da reforma. Uma primeira versão da reforma foi apresentada na Câmara em abril e, desde então, um grupo de trabalho foi criado para debater a proposta, com representantes do Executivo Municipal, vereadores, sindicatos, além de servidores ativos, aposentados e pensionistas. E, gente, no último sábado, policiais do 38º Batalhão de Polícia Militar foram acionados para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo no bairro Ponte das Garças, em Três Rios. Na ocasião, um homem de 35 anos foi baleado. Quem vai trazer mais informações sobre este assunto para a gente agora é a repórter Evelyn Carvalhais.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atingida por um disparo no ombro direito, depois de sair de um bar na rua Feliciano Lima. Ele contou que ouviu disparos vindos de uma região de mata e, mesmo ferido, conseguiu se esconder por cerca de 2 horas antes de pedir ajuda. O homem foi socorrido no Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição e, em seguida, encaminhado para a 108ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio. Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Evelyn, muito obrigada pelas informações. E ainda em Três Rios, a Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu drogas no último sábado na Ladeira das Palmeiras, no bairro Vila Isabel. De acordo com a corporação, cocaína, maconha e crack foram encontrados com o suspeito. Em uma operação contra o tráfico de drogas, um homem de 26 anos foi detido na Ladeira das Palmeiras, no bairro Vila Isabel, em Três Rios. Na ocasião, foram apreendidas 55 gramas de crack, 56 gramas de cocaína e 75 gramas de maconha. Além dos entorpecentes, a polícia apreendeu R$ 220 em espécie. O homem foi levado à 108ª Delegacia de Polícia, em Três Rios. Ele permanece preso pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. No domingo, policiais militares retornaram a um imóvel no bairro Vila Isabel. A casa pertence ao homem detido no sábado. Com a autorização da mãe do acusado, foram feitas buscas e foram encontradas drogas escondidas na estante da casa. Foram apreendidos 4 tubos de plástico com pó branco, que aparentava ser cocaína, 5 buchas de maconha e 4 pedras de crack. De acordo com a Polícia Militar, durante a madrugada, 2 pessoas teriam invadido a casa e retirado parte dos entorpecentes antes da chegada da polícia. E aqui em Petrópolis, agentes do 26º Batalhão de Polícia Militar apreenderam no domingo uma pistola, uma faca, drogas e um simulacro. A ação aconteceu na servidão Rosângela de Fátima Teixeira, no Valparaíso. De acordo com a Polícia Militar, a ação aconteceu em um local que é apontado como ponto de tráfico de drogas. O objetivo era apenas apurar informações sobre a criminalidade. Na ocasião, não foi constatada a comercialização de entorpecentes naquele momento. No entanto, durante uma varredura em uma área de vegetação, foi encontrada uma sacola contendo 92 tabletes de maconha, 10 cápsulas de cocaína, um simulacro de pistola, um rádio, 2 bases de rádio e uma faca. Todo o material foi levado para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro. E bom, gente, ontem a gente comentou aqui que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro entrou com uma ação civil pública com pedido de liminar contra o município de Teresópolis, com a finalidade de suspender o show do cantor Leonardo, previsto para o dia 21 desse mês, ao custo de R$ 800 aos cofres públicos. A repórter Mariana Braga vai trazer mais informações sobre este assunto. Na ação, o Ministério Público explica que o município de Teresópolis decretou recentemente calamidade financeira, assumindo uma dívida de aproximadamente R$ 700 milhões, além de haver atrasos em salários, verbas rescisórias e repasses a hospitais conveniados ao SUS. A promotoria destaca que, nesses casos, a falta de dinheiro foi a justificativa apresentada ao Ministério Público e aos credores para o não cumprimento de obrigações e deveres assumidos. De acordo com a MP, o evento implicará outros gastos ainda não informados, o que gera dúvidas sobre o interesse público na destinação dos recursos. Diante dos fatos, o Ministério Público pede a suspensão imediata do evento ou do show que será realizado no dia 21, bem como a proibição de qualquer pagamentos com recursos públicos para a realização da festa. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Mari, muito obrigada pelas informações. E aqui em Petrópolis, o Conselho Revisor do Plano Diretor iniciou recentemente o ciclo de audiências públicas para debater com a população a proposta da formalização dos bairros de Petrópolis. A expectativa é que com esse projeto, os bairros sejam mapeados e os serviços essenciais alcancem ainda mais pessoas. A formalização dos bairros é uma questão que se arrasta há mais de uma década e que só agora tem avançado. Em junho deste ano, o Conselho Revisor do Plano Diretor aprovou uma proposta que oficializa bairros em 44 localidades. Isso já vem de gestões anteriores e a gente pega esse projeto do ponto onde ele parou e acelera para a reta final agora.
Na etapa atual, a população pode participar por meio de consulta pública no site da Prefeitura, que permite que qualquer pessoa tenha acesso aos mapas e também apresente sugestões. Segundo o secretário de Governo, Fred Procópio, o projeto vai melhorar a logística em toda a cidade. Você vê localidade, comunidade, que o cadastro, os endereços não batem, que as correspondências, as entregas não chegam a contento, que o próprio Uber, hoje todo mundo usa Uber ou algum aplicativo de transporte, tem dificuldade de localizar onde é a rua, onde é o bairro. A delimitação dos bairros aproveitou parte do trabalho feito em 2018 e também levou em consideração os setores utilizados pelo IBGE para a realização do censo de 2022. Além disso, foram levantados em contas fatores como barreiras naturais, construções como vias e pontes, informações da concessionária Águas do Imperador e do IPTU. Para ampliar o acesso da população ao projeto, o Conselho Revisor do Plano Diretor vai promover 5 audiências públicas virtuais para debater a delimitação dos bairros em cada um dos 5 distritos de Petrópolis. A primeira reunião, realizada no dia 9, foi dedicada ao distrito da Posse. A gente já fez o 5º distrito lá na Posse, vai caminhar agora para o 4º, 3º, 2º até o 1º distrito. Essa audiência pública para ouvir da população agora como é que ela se identifica. E dentro daquilo que a gente propôs, junto com todas essas bases de dados que a gente condensou, que a gente compilou, como é que a pessoa se identifica dentro daquilo ali. Os encontros virtuais estão divididos pelos distritos, acontecendo às terças-feiras, às 6 horas da noite. A próxima reunião vai tratar de Pedro do Rio. Os links das videochamadas estão disponíveis no site da Prefeitura. Bom, a gente está na fase agora de consulta pública, são as audiências públicas agora, todas elas híbridas. Todo mundo pode acessar no site da Prefeitura e responder no site da consulta pública que está lá publicado. A partir dessa etapa, a gente devolve isso para o Conselho Revisor do Plano Diretor com a minuta do que é o projeto. E isso aí segue dentro do Executivo para poder ser publicado e formalizado. Então, hoje, terça-feira, acontece a consulta pública aos moradores de Pedro do Rio. Mas nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. O prefeito Ingo Rames se reúne com a diretoria do Petrópolis Convention and Visitors Bureau e alinha planejamento de ações voltadas para o segmento turístico. A Prefeitura de Petrópolis regulamenta a eleição para diretores das escolas municipais. Balcão de Empregos oferece 155 vagas nesta semana em Petrópolis. O Governo do Estado divulga nesta semana 2.902 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz. MEC oferta vagas gratuitas de mestrado e doutorado para professores da rede pública. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz.
As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, se reuniu com representantes do Convention e Visitors Bureau na última sexta-feira, dia 12 de setembro. Esse encontro discutiu ações para fortalecer o turismo aqui na cidade e integrar o setor público e privado. A reunião aconteceu no gabinete do prefeito e contou com a presença dos secretários de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico. Na pauta estavam estratégias já de olho em 2026, melhorias de infraestrutura, promoção da marca Visite Petrópolis e a retomada dos comitês de eventos ligados ao Parque de Exposições de Itaipava. O presidente do Convention destacou que as demandas vão de zeladoria urbana e transporte noturno até a valorização dos distritos. O prefeito garantiu que encontros bimensais com o trade turístico vão manter esse diálogo constante. Também foi reforçada a importância de uma campanha oficial de marketing para consolidar Petrópolis como destino turístico nacional e internacional. Além disso, o Convention defendeu mais incentivo ao turismo corporativo, fundamental para movimentar hotéis e restaurantes durante todo o ano. O prefeito reafirmou ainda a relevância da parceria com o setor privado e citou ações em andamento, como o alinhamento do som e luz do Museu Imperial. Já os secretários lembraram que integrar turismo, cultura e desenvolvimento é essencial para impulsionar a economia e fortalecer a imagem da cidade. E ainda aqui em Petrópolis, a Prefeitura publicou o edital que regulamenta o processo de seleção e eleição consultiva para diretores das escolas e centros de educação infantil da rede municipal. O novo modelo, que combina avaliação técnica e consulta à comunidade, vai definir as gestões nos períodos de 2026 até 2029. O processo será dividido em 5 etapas: inscrição, análise documental e curricular, curso de capacitação, entrega do plano de gestão e eleição consultiva. Só poderá participar da votação quem cumprir todas as exigências. Entre os requisitos estão ser do quadro efetivo do magistério, ter licenciatura em pedagogia com habilitação em gestão escolar ou pós-graduação na área, experiência mínima de 2 anos de docência e dedicação de 40 horas semanais. O cronograma começa no dia 22 de setembro e segue até novembro, quando ocorre a eleição consultiva. O resultado final será divulgado em dezembro. Já as nomeações acontecem a partir de fevereiro de 2026. Segundo a Secretaria de Educação, o objetivo é garantir que cada unidade seja conduzida por profissionais preparados e comprometidos com metas pedagógicas, administrativas e financeiras. O curso de capacitação é obrigatório e o plano de gestão deve trazer diagnóstico da realidade da escola, metas e cronograma de execução. E, gente, olha só, o Supremo Tribunal Federal vai decidir nesta semana a situação relacionada ao ICMS aqui em Petrópolis, até sexta-feira, dia 19 de setembro. Toda essa situação relacionada à arrecadação de impostos da cidade de Petrópolis vai ser resolvida. Caso o agravo seja aprovado, o município terá que devolver valores em apenas 1 ano. E por isso a gente vai entrar ao vivo agora com a nossa repórter Evelyn Carvalhais, que vai trazer mais informações sobre este assunto pra gente. Evelyn, olha, essa novela sobre o ICMS já vem se arrastando há muito tempo aqui na cidade de Petrópolis e parece que a gente vai ter uma resolução até esta sexta-feira, é isso mesmo? Boa tarde para você. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bom, exatamente, o julgamento que começou na última sexta-feira, dia 12, está analisando o recurso ingressado pelos municípios de Niterói e Rio de Janeiro, contestando a decisão que favoreceu a cidade imperial, não aplicando a multa retroativa do Índice de Participação do Município, o IPM, colocando então o Estado do Rio como regulador
que permitiu que os valores recebidos a mais durante o período de transição fossem compensados em parcelas mensais ao longo de 4 anos. E como você falou, caso o agravo seja aprovado, o município terá que devolver os valores em apenas 1 ano. Já se somam 3 votos negando o recurso. O ministro e presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, destacou que a repentina redução do índice de participação do município nas receitas do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços entre abril e junho de 2024, aliada à compensação de valores recebidos com base no índice anterior, teria levado a cidade a não dispor de recursos financeiros para o atendimento de despesas essenciais. Para que todo mundo possa lembrar a situação, em 2023, a Prefeitura de Petrópolis conseguiu uma decisão liminar na 4ª Vara Civil do município, que determinou que a multinacional da GE Selma deveria fazer retificações nas informações preenchidas no valor adicionado na declaração anual para o índice de participação municipal. Na ocasião, o percentual subiu de 1,419 para 4,885 na época. Logo, a medida foi derrubada e, no período registrado em 2024, o município passou a não contar com esse recurso. Rafa, volto com você. Evelyn, como eu comentei e você comentou agora também, essa já é uma novela que vem se arrastando muito tempo aqui em Petrópolis. Aqui na TV Correio da Manhã, no nosso jornal impresso também Correio Petropolitano, a gente já falou e muito desse assunto. Inclusive, esse tema foi destaque no nosso jornal impresso hoje, o Correio Petropolitano. Claro, no Caderno Serrano, você pode conferir tudo isso nas bancas e também no nosso site em correiopetropolitano.com.br. Mas a Prefeitura de Petrópolis deixou de receber mais de 20 milhões de reais por conta dessa situação com o ICMS. Claro, depois de anos se desenrolando, parece que a gente vai ter um desfecho, pelo menos até essa sexta-feira, e todas essas atualizações você acompanha aqui com a gente. Então, Evelyn, mais uma vez, muito obrigada por suas informações e, claro, sua participação aqui hoje com a gente. E bom, gente, agora falando em oportunidade, a Prefeitura de Petrópolis, por meio do Balcão de Empregos, está oferecendo 155 vagas de emprego até esta sexta-feira, dia 19 de setembro. Os candidatos podem realizar o cadastro de currículos no site da Prefeitura. São 59 oportunidades de primeiro emprego que não exigem experiência em vagas para açougueiro, ajudante de caminhão, auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços, balconista de padaria, caixa, jovem aprendiz e operador de caixa. O balcão desta semana também conta com 7 vagas destinadas a pessoas com deficiência para operador de caixa e limpador. Todas as vagas estão disponíveis em nosso site em correiopetropolitano.com.br. Já para quem se interessar, deve cadastrar o currículo no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. E ainda falando em oportunidade, o governo do estado está disponibilizando nesta semana 2.902 vagas de emprego formal, estágio e jovem aprendiz captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, são oferecidas 1.404 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. E para quem está buscando estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há 1.498 vagas, sendo 258 ofertadas pela Fundação Moody's e 1.240 pelo Centro de Integração Empresa-Escola. Na região metropolitana estão concentradas 71,4% das vagas. São 1.404 chances de trabalho, entre as quais 149 destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência. Para esse público, destacam-se oportunidades para atendente de lanchonete, aplicador de asfalto, ajudante de carga e descarga e auxiliar de linha de produção, com remuneração que pode chegar até R$ 4.554. Na região serrana, todas as 271 vagas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A média salarial varia de 1 a 2 salários mínimos, ou seja, de R$ 1.518 a R$ 3.036 para funções como as de auxiliar de linha de produção, conferente de lojista e motorista de automóveis, entre outras. Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 131 oportunidades, tais como atendente de loja, balconista e chaveiro para diferentes níveis de escolaridade. Para se inscrever,
fazer ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine, levando documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site rj.gov.br/trabalho. E uma parceria entre a Secretaria de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Moody's e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação oferece esta semana 258 vagas de estágio nos níveis superior, médio e técnico. Para se candidatar, basta acessar moodys.org.br. Já o CIEE oferece 1.240 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em ciee.org.br. E o Ministério da Educação abriu inscrições para mais de 7.000 vagas de pós-graduação gratuitas voltadas a professores da rede pública de ensino básico em todo o país. Olha só. Ao todo, são 7.584 vagas para mestrado e 228 para doutorado profissional, em áreas como biologia, física, matemática, química, sociologia, filosofia, artes, letras, educação inclusiva e história. Os cursos serão oferecidos por universidades públicas de forma presencial ou híbrida. O objetivo do programa é valorizar os profissionais do magistério e ampliar a qualificação de professores da educação básica. As inscrições variam de acordo com cada curso e já começaram. Para os mestrados em Biologia, Física, Matemática e Química, o prazo termina ainda esse mês. Já as áreas de Sociologia, Filosofia, Artes, Letras, Educação Inclusiva e História têm inscrições abertas até outubro. O doutorado em História recebe inscrições até novembro. Os cursos são gratuitos, mas alguns processos seletivos podem cobrar taxa de inscrição. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí porque a gente volta daqui a pouquinho com o Correio Esportivo. É já já! Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim,
Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta e já prontos para conferir as atualizações do mundo do esporte. Então vamos ao Correio Esportivo com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Começamos agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje vamos dar destaque para futebol, tênis de mesa, vôlei e tênis. Nós começamos essa edição falando sobre o Serrano, isso porque o Leão da Serra venceu o Duque de Caxias de virada por 2-1 no estádio Atílio Marotti. Eduardo Ribeiro e Gutinho marcaram para o Serrano. Toledo, a gente tem que destacar que foi uma vitória muito importante do Serrano e que foi vinda de um jogo caótico, não é mesmo? Exatamente, foi um jogo muito intenso, do início ao fim, várias expulsões, mas eu vou te falar que o mais determinante desse jogo foi a torcida. Exatamente, a torcida fez um espetáculo à parte, a gente tem inclusive algumas imagens da comemoração dos jogadores com a torcida no fim do jogo. Aconteceu muita coisa nesse jogo, como você mesmo disse, foi um jogo com muitas expulsões. Tiveram 2 jogadores do Duque de Caxias expulsos e um do Serrano. O do Serrano, inclusive, foi expulso no meio da confusão que expulsou do Duque de Caxias. Foi um verdadeiro caos. E a gente tem que destacar aqui os 2 gols do Serrano também. Foram 2 gols de um time que estava tentando muito. O Serrano, no iniciozinho, tomou um golaço. O Duque de Caxias realmente fez um belíssimo gol no início do jogo. Mas aí, no decorrer do jogo, o Serrano foi se mostrando superior, foi fazendo valer o estar em casa, né? Estar no Atílio Marotti. E depois daquilo dali, era só uma questão de tempo. Parecia que o gol não ia sair, porque teve bola na trave, aconteceu muita coisa, mas aí depois as coisas foram se encaminhando no segundo tempo e o Serrano conseguiu essa virada. Exatamente, a torcida incentivou os jogadores do início ao fim e, cara, se o jogo fosse fora de casa e tivesse nesse meio que estava indo, o Serrano não iria ganhar. Exatamente, e a gente tem que destacar um outro ponto também, esse valor casa tem uma coisa muito diferente para o Serrano em relação aos outros times do Rio. Porque lá no Rio de Janeiro o clima é muito diferente aqui da Serra. E no jogo, no finalzinho do segundo tempo, inclusive, na hora que já estava com o Serrano com essa vantagem do número de jogadores, começou aquela chuvinha típica da Serra, aquele sereno, foi começando a esfriar. E eu tenho certeza que o jogador que está acostumado a jogar nessa condição tem muito mais facilidade do que quem está acostumado com o calor. Tem altitude, o Serrano tem a chuvinha e tem o frio a favor. Exatamente. E a gente dá uma pausa no futebol e vamos falar agora de tênis. A brasileira Luiz Stefani e a húngara Timea Babos derrotaram as brasileiras Laura Pigossi e Ingrid Martins por 2-1 na tarde de sábado no Parque Vila Lobos para conquistarem o título de duplas do SP Open. Esta é a primeira vez desde 1986 que uma brasileira conquista um título de duplas em um torneio WTA aqui no Brasil. O feito anterior foi alcançado por Naide Dias e Patrícia Medrado no Guarujá.
E no domingo, a francesa Tianzhou Hakotomanga conquistou também no Parque Vila Lobos o título do SP Open de tênis feminino. A jovem de 19 anos disputou a final da competição com a indonésia Janice Tijen e venceu por 2-0. E ainda no tênis, só que agora no de mesa, o meu xará brasileiro Hugo Calderano ficou com a prata no WTT Champions Macau no domingo, em Macau, na China, ao ser derrotado na decisão da competição pelo chinês Wang Chuqin, atual vice-líder do ranking mundial, por 4-0. Mas vale destacar que, apesar do revés, com essa conquista da prata, o brasileiro chegou ao 3º lugar do ranking mundial. Também no domingo, o Brasil iniciou a trajetória no Campeonato Mundial de Vôlei Masculino com uma vitória sobre a China por 3-1 em Pasay City, nas Filipinas. A seleção brasileira busca o tetracampeonato nesta competição. A seleção brasileira está no grupo H da competição, ao lado de China, República Tcheca e Sérvia. E o Brasil jogou contra a República Tcheca nesta segunda-feira. Os 2 primeiros colocados de cada chave avançam para as oitavas de final da competição. E agora, saindo do voleibol e saindo desses outros esportes, vamos voltar para o futebol. Isso porque nós tivemos, é claro, a Copa do Brasil, a decisão das semifinais da Copa do Brasil, e também porque tivemos jogos do Campeonato Brasileiro neste fim de semana. Dos 4 grandes do Rio, só o Flamengo venceu. Ganhou do Juventude por 2-0 e quebrou um tabu de mais de 30 anos jogando no Alfredo Jaconi. Toledo, a gente tem que destacar aqui, é claro, a vitória do Flamengo, mas antes disso, vamos falar o que a gente ficou devendo da semana passada, né? Porque os jogos ainda aconteceram na quinta-feira, que é dia de correio esportivo. Vamos falar, é claro, um pouquinho de Copa do Brasil, né? Porque teremos Vasco e Fluminense na semifinal. Exatamente, o Vasco ganhou do Botafogo, empatou, mas se classificou em um jogo muito legal, né? Exatamente, eu diria que o confronto entre Vasco e Botafogo foi o melhor confronto dessas semifinais, dessas quartas de finais, na realidade, da Copa do Brasil, porque foram 2 jogos muito disputados e aconteceu muita coisa. Exatamente, nesse jogo da volta no Engenhão, o Vasco parecia que estava jogando em casa, estava muito tranquilo, conseguiu jogar muito bem no primeiro tempo. No segundo, os 2 times deram tiveram uma queda ali no rendimento, o jogo ficou muito parelho. A gente tem que destacar aqui o gol do Vasco. O gol foi do Nuno Moreira, mas foi uma assistência de trave do Felipe Coutinho, pode-se dizer assim, que foi uma batida de falta. Na hora ali eu estava assistindo, eu pensei que ele ia isolar, a bola caiu muito rápido e quase fez um golaço de falta. Exatamente, uma falta batida a 30 metros de distância e que por muito pouco não foi gol. O goleiro Neto, que ele teve dá pra dizer até que foi uma falha, mas antes da falha ele faz um milagre para tirar aquela bola. Apesar dele estar muito inteiro na bola, a bola vai muito no ângulo, o que deixa, é claro, mais complicado para o goleiro. E depois o Nuno Moreira completa ali de cabeça, porque o goleiro está completamente fora do gol, e ele faz esse 1-0. Aí depois o Botafogo, num pênalti bobo cometido pelo Léo Jardim, consegue empatar. Foi para dar emoção. Exatamente, e também para sair como herói, porque se não fosse por aquele gol ali, não teria ido para os pênaltis e ele não teria sido o herói da noite, defendendo o pênalti do Alex Telles, que fez gol no tempo normal. O Léo Jardim já tem salvado o Vasco, já salvou o Vasco várias vezes, principalmente nas penalidades. Parece que é uma especialidade dele. Exatamente, sem dúvida nenhuma a especialidade dele. Das últimas 5 confrontos por pênalti que o Vasco disputou, venceu os 5. Então é realmente algo muito considerável, com o Léo Jardim catando pênalti em todos eles. E Toledo, a gente falava aqui que, claro, era um jogo muito aberto, que um confronto muito aberto, que qualquer um dos 2 times podia se classificar, mas ele sempre destacou: o Botafogo é claramente o favorito. Pelo time. Exatamente, pelo time. Mas a gente tem que parafrasear o ex-técnico do Botafogo, né, Renato Paiva, falando: no cemitério do futebol existem vários favoritos. Exatamente, mas agora a gente volta a falar de Campeonato Brasileiro, que o Flamengo... Não, a gente tem que só destacar que a gente tem outra semifinal também, Corinthians e Cruzeiro, que vão enfrentar o vencedor ali na final de Fluminense e Vasco. Mas agora fala do Flamengo. Vai ser um outro grande jogo. Exatamente, são 2 semifinais muito legais e a final, a expectativa também estão lá em cima. Tá lá em cima. Mas agora de Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu o Juventude no Alfredo Jaconi, um milagre, por 2-0. Exatamente, a vitória é muito importante do Flamengo, num lugar muito difícil de jogar. Exatamente. E sabe por que o Flamengo venceu? Não estava chovendo. Exatamente. E ainda no Campeonato Brasileiro, o Vasco, em um jogo melancólico, empatou com o Ceará em 2-2. O time carioca vencia até os 94 minutos e, com um jogador a mais, cedeu e tomou um empate.
E a gente tem que destacar aqui também que o time do Botafogo, que foi eliminado na Copa do Brasil, também segue na fase e perdeu para o São Paulo por 1-0 no Morumbi e em sua segunda derrota seguida no Brasileirão. E o Fluminense também perdeu para um time paulista, nesse caso para o Corinthians, também por 1-0, com gol de falta de Mateuzinho. Toledo, a gente tem que destacar aqui que se o Vasco teve um empate positivo, teve um outro muito negativo. Exato. O time jogou até que bem, não foi um jogo ruim do time do Fernando Diniz, a gente não pode dizer. Tivemos um golaço de falta do Felipe Coutinho, inclusive a gente tem uma imagem feita pela torcida ali da trajetória que a bola faz, e realmente foi um golaço do Felipe Coutinho no jogo que marcou o 100º jogo dele para o Vasco. E depois a gente teve o Vasco sendo Vasco, os mesmos erros de sempre. Uma situação muito complicada porque é um time que joga bem, um time que consegue criar, mas que vacila muito lá atrás. Foram 2 gols de 2 falhas individuais, mais uma vez. Exatamente, nesse segundo gol ali, tava no final, era só rifar a bola pra frente que ia conseguir os 3 pontos. Jogasse a bola pro escanteio, qualquer lugar. Exatamente. O Vasco deixou de ganhar, pode-se falar que deixou de ganhar 2 pontos que seriam muito importantes nessa luta contra o rebaixamento. Exatamente, e o Vasco está numa situação que ele está há várias rodadas para se livrar do rebaixamento, se livrar daquela situação de perigo e não consegue. Chances claras de se livrar. Exatamente, se o Vasco ganhasse esse jogo, ele iria para 25 pontos, ficava ali em 13º e colado na parte de cima da tabela, porque o Fluminense, que está numa fase boa, não está numa fase ótima, a gente não vai dizer que é isso, mas o Fluminense tem um time qualificado, está só com 28, é uma diferença muito pequena. E o Vasco, mais uma vez, peca em matar o jogo e conseguir se distanciar dessa zona perigosa. Olha, só pra gente finalizar, o Fluminense também perdeu em casa ainda. Exatamente, uma derrota muito complicada e também um jogo terrível, um dos piores jogos desse Brasileirão. Exatamente. Saiu um gol de falta, assim, que foi um cruzamento, a bola foi parar dentro do gol, tentaram um desvio, não desviou, foi um gol de falta do Mateuzinho, segundo dele no campeonato. E também, qual foi o outro jogo? O do Botafogo contra o São Paulo, que aí também foi mais 1-0. E a fase do time treinado pelo David Ancelotti não está nada boa e está cada vez mais complicado. Exato, é um time que tem oscilado muito, a gente já comentou isso várias vezes. A gente tem que encerrar a nossa edição do Correio Esportivo, mas é claro, a gente se vê na próxima edição. Um beijo. Até a próxima com as principais notícias do mundo dos esportes. Na quinta-feira os meninos voltam com o Correio Esportivo, mas agora nós vamos a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Empresas de Petrópolis transformam a doação de sangue em corrente de solidariedade. Petrópolis recebe o Festival Bossa Nova e Sabores com shows gratuitos e chefes premiados. Professor lança livro Cartografia do Vazio. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E bom, gente, desde 2023, empresas de Petrópolis têm se unido em uma causa nobre: incentivar a doação de sangue por meio do projeto Parceiros da Vida, que é uma iniciativa do GSH Banco de Sangue Santa Teresa. Lançado há quase 2 anos, o programa já mobilizou diversos estabelecimentos locais que oferecem brindes, descontos e experiências especiais para quem doa sangue na unidade do GSH. Olha só. A proposta é simples e potente. A cada doação realizada, o voluntário recebe um mimo ou benefício exclusivo das empresas parceiras. Desde combos de beleza até descontos em combustíveis, os incentivos têm ajudado a ampliar o engajamento da população e a manter os estoques do banco de sangue abastecidos. São algumas empresas que nos ajudam na divulgação da importância da doação e também dão algum mimo para o doador, uma forma de agradar também e também informar, passar a informação da importância a várias pessoas da nossa cidade. Atualmente são 8 parceiros, entre cinema, cervejaria, cabeleireiro, farmácia, entre outros. Cada empreendimento oferece benefícios únicos, indo de cupons de desconto até produtos. A gente está com algumas empresas que são parceiras da vida, tá? E eles doam algum mimo para o doador e também compartilham, divulgam nas suas próprias redes sociais a importância da doação. Agora o GSH Banco de Sangue Santa Teresa quer ir além e ampliar o número de parceiros. A expectativa é que cada vez mais empresas da cidade abracem a causa e ajudem a manter um fluxo contínuo de doações, especialmente em períodos críticos. Os empresários interessados podem entrar em contato diretamente com a instituição pelo WhatsApp no DDD 24 98857 8769 e definir a melhor forma de contribuir. Quanto mais pessoas souberem, melhor fica pra gente conseguir um número legal de doadores, porque estamos com bastante pacientes em atendimento. Música, gastronomia de alto nível e solidariedade. Petrópolis vai receber nesse fim de semana o festival Bossa e Sabores, um evento que promete embalar o centro histórico com grandes nomes da bossa nova e chefes premiados. O festival começa nesta sexta-feira, dia 19, e segue até domingo, dia 21 de setembro. A alta gastronomia será representada por chefes premiados com pratos a preços entre R$ 20 e R$ 70. O evento também conta com um braço social, pois parte da renda será destinada às obras sociais da Catedral São Pedro de Alcântara. Além da gastronomia, a programação vai reunir grandes nomes da bossa nova, como Toquinho, Leila Pinheiro, Danilo Cime e Roberto Menescal.
Tudo de graça, aqui, no coração do Centro Histórico. A abertura do pavilhão Comer e Beber Experience marca o início da programação no dia 19. No palco, a Orquestra Sinfônica Brasileira se une à voz de Leila Pinheiro. À noite, termina o som da festa Iaiá, com Marcelinho da Lua e DJ Iaiá. Já no sábado, dia 20, a música começa mais cedo, ao 12h30, e segue ao longo de todo o dia. Entre os destaques, a apresentação de Roberto Menescal ao lado de Ana Lu Sampaio. Wanda Sá e Toquinho também sobem ao palco. No domingo, a programação começa com a Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros e traz nomes como Cacique de Ramos e o jovem Theo Bial. Ainda no mesmo dia, tem Bossa Cuca Nova, João Felipe e, para encerrar, Danilo Caymmi. O evento, por sua vez, gera expectativa para comerciantes locais. Para a gente que vive do comércio por aqui, é a melhor expectativa. Um evento dessa natureza, diferenciado, vai ser muito bom para a gente. Acredito que se repita mais vezes, seria ótimo. A Avenida Tiradentes foi interditada, no trecho entre a Praça Princesa Isabel e a Rua Raul de Leone, para a montagem do evento. A preparação da estrutura começou na última segunda-feira, dia 15, e a via vai ficar fechada até o dia 22, quando termina a desmontagem. A CPTrans sinalizou o local com grades e placas. O acesso de veículos só é permitido aos estabelecimentos da região. O estacionamento rotativo e vagas para ônibus de turismo também ficam suspensos no trecho. E, gente, o escritor e professor Fábio Luiz de Almeida Leite lançou o livro Cartografia do Vazio, que aborda coisas que muitas vezes são ignoradas ou consideradas insignificantes. O evento de lançamento aconteceu no Hotel Samba, na cidade de Três Rios, no último sábado. O lançamento aconteceu no último sábado no auditório do Hotel Samba, localizado no município de Três Rios. O livro Cartografia do Vazio aborda assuntos geralmente ignorados ou pouco debatidos. O vazio do livro é usado para expressar sentimentos e ideias que não podem ser facilmente verbalizados. O livro mostra também como podemos ganhar uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Fábio Luiz nasceu em Levi Gasparian e é formado em Filosofia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, a UFJF. Fã de Belchior, Fábio se intitula apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no bolso e no banco. Além disso, é mestre em Ciências da Religião, também pela UFJF. Por 26 anos, foi professor da Rede Estadual de Três Rios. Ele lecionou no Colégio Estadual Moacir Padilha, na Vila Isabel, e no Colégio Estadual Condessa do Rio Novo, no centro de Três Rios. Atualmente, além de escritor e compositor, Fábio é agente de leitura no Colégio Estadual Urbano Carlos de Almeida, no Monte Castelo, e no Colégio Estadual Moacir Padilha. Cartografia do Vazio é o segundo livro de Fábio, que em 2007 lançou Ao Mesmo Tempo Agora, uma obra que mostra uma viagem em busca de conhecimento. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, amanhã já é quarta-feira e ontem eu trouxe a informação aqui com a Mari que para hoje tinha previsão de chuva. E claro que a gente fica assim apreensivo para saber como é que tá a previsão para amanhã. E por isso eu já tô aqui ao vivo com o Gabriel Toledo, que vai trazer essas informações pra gente. Toledo, boa tarde para você. E aí, para quarta-feira, também tem previsão de chuva? Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, já adianto que pelo menos em algumas cidades da região serrana deve chover. Na região centro-sul vai ser um pouquinho mais quente, bem parecido com essa terça-feira, e não deve chover. Mas olha só, a quarta-feira em Nova Friburgo será de sol e aumento de nuvens e pancadas de chuva à noite. À noite, céu nublado com possibilidade de garoa. As temperaturas devem variar entre a mínima de 15 e a máxima de 22 graus. Em Teresópolis, o dia amanhã será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, o céu fica nublado e pode chuviscar. Os termômetros também vão variar entre a mínima de 15 e a máxima de 22 graus.
Aqui em Petrópolis, a terça-feira será de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. As temperaturas devem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 21 graus. Já em Paraíba do Sul, o dia amanhã será parecido com hoje, com sol com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. Os termômetros podem variar entre a mínima de 17 e a máxima de 28 graus. E para finalizar, em Três Rios, o dia também será de sol com algumas nuvens e não tem previsão de chuva. As temperaturas devem variar entre a mínima de 17 e a máxima de 29 graus. Ou seja, dentro do esperado. As temperaturas nas cidades da região Centro-Sul um pouquinho mais altas e na região serrana tem até uma quedinha comparada a hoje. É isso mesmo, Toledo. A gente sabe que para o fim da semana vai esquentar, mas por enquanto segue esse clima mais ameno. Hoje ainda tá fazendo um pouquinho de frio aqui em Petrópolis e para quem não saiu de casa, gente, ainda tem previsão de chuva. E para amanhã, como o Toledo trouxe, aqui na região serrana segue essa previsão de possibilidade de chuva. Então, gente, se preparar, sair de casa com guarda-chuva para não ser pego de surpresa. Então, Toledo, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, Facebook TV Correio da Manhã e os Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Siga a gente para se manter sempre informado. Gente, amanhã, quarta-feira, claro, nosso encontro está marcado. A partir de 1h da tarde eu estarei ao vivo esperando por vocês. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.